Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E quero agradecer primeiramente a Deus por a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos da Vila Guanabara. Agradeço ao nosso irmão Mazinho pelo convite, pela confiança depositada em nossa pessoa, de estar aqui nesta noite, neste maravilhoso culto, em ar livre, onde aqui, como já falou nosso amado irmão, o limite é o céu. Aleluia. Como falei ontem ali, aqui, irmãos, a partir da primeira oração, foi transformado no santuário de Deus. Aleluia. E estou feliz, irmãos, pois a igreja do Senhor, como sempre tem feito, está cumprindo uma ordem dada por Jesus, o ide imperativo, quando ele diz lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja do Senhor, aqui na terra, tem esta missão de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, este evangelho que transforma o homem velho numa nova criatura. E foi através deste evangelho que nós fomos transformados. Aleluia. E nesta noite, os nossos amigos aqui, moradores da Vila Guanabara, estão de parabéns, porque Deus, mais uma vez, está lhe dando uma oportunidade de você ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a igreja de Jesus Cristo, aleluia, está aqui cumprindo conforme o profeta falou: tocai a buzina em Sião. Então estamos aqui anunciando o evangelho, o mesmo evangelho que foi anunciado por João Batista, o mesmo evangelho que foi anunciado por Jesus Cristo, o mesmo evangelho que foi anunciado pelos apóstolos e pela igreja primitiva. E nós estamos aqui nesta noite dando continuidade à pregação do evangelho, e iremos pregar este evangelho até a vinda de Jesus. Enquanto Jesus não vier nos buscar, nós estaremos falando de Jesus, estaremos pregando a palavra de Deus. Aleluia. E nesta noite, meus irmãos, eu quero ler com a igreja um texto sagrado, não menosprezando a leitura feita, uma leitura muito maravilhosa, que nos revela o amor de Deus. Mas eu quero ler com a igreja aqui uma passagem bíblica, no mesmo evangelho de João, capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Glória seja dado o nome de Jesus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe:
Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e rogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava sepultado. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão Lázaro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, irmãos? Meus amados, queridos irmãos, pessoas amigas do Evangelho, está aqui um texto da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, esta palavra que é fiel e verdadeira, porque o próprio Jesus falou: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus, ao ressuscitar, após 3 dias de sepultado, porque ele anunciava e avisava aos discípulos que era necessário padecer nas mãos dos pecadores, ser morto, ser sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Aleluia! E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos, lá no capítulo 28, versículo 18 do Evangelho de Mateus. Jesus aparece aos discípulos e diz: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não tem dúvida, não temos dúvida, temos a certeza, aleluia, que Jesus está aqui nesta noite, porque ele falou: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. E aqui não tem só 2 ou 3, tem muito mais do que isso, aleluia. E aqui nesse texto da Bíblia que lemos, muito conhecido, aleluia, no capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, nós vemos aqui o relato sobre um dos milagres operado por Jesus na terra, o milagre da ressurreição. Porque Jesus, em seu ministério aqui na terra, que foi um ministério curto, de apenas 3 anos, mas ele cumpriu o que Deus havia determinado para ele fazer aqui na terra. E no seu ministério, Jesus anunciava o Evangelho, Jesus limpava os leprosos, Jesus curava os cegos, Jesus curava os aleijados. Mas aqui nós vemos o milagre da ressurreição.
aqui nos fala que um dos amigos de Lázaro, de Jesus, que se chamava Lázaro, aleluia, Lázaro era um grande amigo próximo de Jesus. E Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, Lázaro adoece. E Marta e Maria manda alguns mensageiros anunciar a Jesus, chamar a Jesus, para que Jesus viesse e orasse por Lázaro, para que Jesus assim curasse a Lázaro. Mas nós sabemos, meus irmãos, que tem coisa que Deus não quer fazer, aleluia. Muitas vezes a gente ora, mas Deus não quer fazer, porque a vontade dele é soberana. Às vezes ele permite a coisa acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Porque o que mais me chama a atenção na Bíblia, no feito de Jesus, nas coisas de Deus, é porque Deus deixa a coisa ficar impossível. Porque quando a coisa não é impossível, Deus deixa a gente fazer. Porque aquilo que eu posso, Deus não faz por mim. Ele pode fazer, mas não faz porque eu posso fazer. Agora aquilo que eu não posso, Ele faz porque eu não posso fazer. E aqui nós vemos que Lázaro adoeceu, estava enfermo, doente, a ponto de morrer. E as suas irmãs, muito preocupadas, manda chamar Jesus. Só que Jesus, ao receber aquele recado do chamamento de Marta e Maria para ir até a sua aldeia, a Bíblia diz, o texto diz, que Jesus ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. E depois de 2 dias, Jesus convida os seus discípulos para ir até a aldeia de Marta e Maria. E os seus discípulos ainda relutaram: mestre, ainda há pouco queriam apedrejar-te e volta para lá. Aleluia. Aí Jesus diz: não, eu vou lá porque eu vou despertar Lázaro. Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estarás salvo. Mas Jesus fala claramente para os discípulos: Lázaro morreu, Lázaro está morto. Mas eu folgo por amor de vós de que lá não estivesse. Porque Jesus queria que ele morresse mesmo. Jesus não queria orar para curar ele. Jesus queria que ele morresse porque algo tinha de acontecer. Aleluia. Lá no capítulo 9 do Evangelho de João, do mesmo Evangelho, Jesus, quando entrava numa cidade, ali havia um cego de nascença, que mendigava, que pedia esmola, e os seus discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim, para que se manifeste nele a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima daquele cego, cospe no chão. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, as coisas de Jesus a gente não entende, porque nós somos limitados. Mas Jesus, ele faz da maneira que ele quer, porque ele é soberano, ele faz como ele quer. Aleluia. E para alguém parecia até algo mal higiênico, que não tinha higiênico, porque Jesus, anti-higiênico, porque Jesus cuspiu na terra. Ele cuspiu, e com a saliva ele fez lodo e untou os olhos daquele cego, passou nos olhos daquele cego. E depois que Jesus faz isso, aí dá uma ordem ao cego: vai, lava lá no tanque de Siloé. E o cego foi, lavou e voltou vendo. Aleluia. Aleluia. Então Jesus, ele faz da maneira que ele quer. E aqui ele não queria orar por Lázaro para ser curado. Ele queria que Lázaro morresse primeiro. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, meus amados, nós oramos por determinada causa, que seja um problema financeiro, que seja um problema de saúde, e muitas vezes a coisa não acontece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes é Deus que não quer. É Deus que não quer. Porque Paulo, o maior apóstolo de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Aleluia. Um mensageiro de Satanás, que vinha lhes bofetear. E o texto diz que ele orou 3 vezes para que Deus afastasse aquele espírito enviado para lhes bofetear. E ele orou, e Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí alguém pode até interrogar: mas meu Deus, por que Paulo, um homem de Deus, um homem pregador, um homem que sofreu pela palavra, um homem que sofreu pelo evangelho, e ora, e Jesus não cura? Sabe por quê, irmão? Porque a vontade de Deus é soberana. Ele faz se ele quiser. Nós não temos poder para obrigar Jesus a fazer nada. A gente ora, se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz, porque a vontade está com ele lá, irmãos. Aleluia. E aqui, meus irmãos, Jesus ainda permanece 2 dias depois que recebeu o recado. Só que ele volta para a aldeia de Betânia. Quando ele se aproxima da casa de Marta e Maria, Marta vem ao seu encontro chorando. Maria fica em casa chorando, juntamente com os judeus que havia ido lhe consolar. E Marta, quando se aproxima de Jesus, disse: Mestre, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus se aproxima da casa de Marta e Maria e viu aquele chororô do povo, aquela angústia, aquele desespero. Aleluia. Porque muitos daqueles, meus irmãos, tinham contemplado a olho nu, tinham visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Muitos daqueles tinham visto Jesus curar os 10 leprosos. Muitos daqueles tinham visto Jesus curar o paralítico de Cafarnaum. Mas naquele momento, irmãos, parece que perderam a fé em Jesus. Parece que não acreditava mais que Jesus tivesse o poder de fazer um milagre e ressuscitar Lázaro. Aí o texto diz, no versículo 35, o texto diz: e Jesus chorou. Aleluia. Jesus chorou. Alguns pregadores até dizem que o choro de Jesus não foi pela morte de Lázaro, mas foi pela incredulidade daquele povo, foi pela dúvida daquele povo. Porque, meus amados irmãos, não tinha como aquele povo duvidar de Jesus, mas duvidaram, porque eles já tinham visto Jesus fazer milagre. Eles tinham visto Jesus curar, eles tinham visto Jesus ressuscitar, mas naquele momento parece que perderam a fé. Não estavam acreditando que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Aí Jesus chorou e pede que o leve até o sepulcro. Aí Marta disse: Senhor, já faz 4 dias, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, já estava em estado de decomposição. Mas Jesus disse: Marta, Jesus mais uma vez replicou a Marta: Marta, eu não já disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Tem gente, meus irmãos, que muitas vezes está vendo Deus fazer um milagre, mas ainda está duvidando. Está vendo Deus operar, mas ainda está duvidando. Mas Jesus disse: Marta, eu não já disse a você, Marta. Eu vou usar aqui minhas palavras: Marta, te aquieta.
Eu não já disse que se você crer, tu verás a glória de Deus. Porque as coisas de Deus, irmão, é diferente do mundo. O mundo quer ver para crer, o crente crê para ver. Aleluia. Porque o crente não anda por vista, o crente anda por fé. E levaram Jesus até o sepulcro. Quando chegou lá, a Bíblia diz que Jesus naquele momento ora ao Pai e diz: Pai, todas as vezes que eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido. E desta vez não será diferente. E naquele momento daquela oração, Jesus, ele ora e chama o nome de Lázaro. E quando ele diz: Lázaro, sai para fora, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, em primeiro lugar, ele fala para os homens assim: tirai a pedra. Porque lá estava o sepulcro. Naquela época não era que nem hoje. Hoje a gente cava um buraco na terra e sepulta o defunto. Naquela época era diferente. Os defuntos eram colocados dentro de uma pedra que havia sido aberta, e depois se colocava aquele defunto enrolado em um lençol, aí colocava aquela pedra como porta, aleluia, daquele túmulo. E quando Jesus chegou ali, disse para os homens: tirai a pedra. Aí alguém pode dizer: mas por que Jesus não tirou? Ele não tem poder, ele poderia tirar somente com um olhar. Mas Jesus não tirou, sabe por quê? Porque o que o homem pode fazer, Deus deixa ele fazer. Agora o que o homem não pode, ele faz. Quando os homens tiraram a pedra, Jesus chama para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai para fora caminhando, todo enrolado, envolto a um lençol. E Jesus diz assim: dá-lhe de comer. Porque fazia 4 dias, irmão, que Lázaro havia morrido. E ali, irmãos, desenrolaram Lázaro e levaram para casa. Então aqui é um dos milagres operados, porque Jesus operou milhares e opera ainda milhares e vai continuar operando, porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. No capítulo 2 de Marcos, meus irmãos, nós vemos ali quando Jesus estava em sua casa lá em Cafarnaum, porque Jesus, humanamente falando, Jesus também tinha sua residência. E segundo alguns escritores, dizem que o capítulo 2 de Marcos, aonde Jesus estava em Cafarnaum, era a sua casa, era a sua residência, e ali ele estava pregando o evangelho, e uma grande multidão se aglomerou ali. Uma grande multidão, porque aonde Jesus estava, muita gente se ajuntava. Aleluia, uns porque acreditavam nele, uns porque acompanhavam ele, outros por ser curioso, porque estava ali para ver o que acontecia. E Jesus estava ali, e de repente trouxeram um paralítico deitado em uma cama. 4 homens trouxeram um paralítico deitado em uma cama, e aqueles homens tentaram entrar com aquele paralítico naquela casa e não puderam, porque tinha muita gente, e não deram espaço para que aqueles homens conduzissem o paralítico até a presença de Jesus. Mas a Bíblia diz que aqueles homens não desistiram. Aqueles homens tinham uma fé, tinham uma confiança que somente Jesus podia fazer alguma coisa por aquele paralítico. E aqueles homens, o texto diz que eles subiram naquela casa, abriram um buraco e desceram aquele paralítico até a presença de Jesus. Quando aquele homem, deitado naquela cama, paralítico, desde nascença, dependia dos outros, dependia de pessoas para lhe comover, para lhe conduzir de um lugar para o outro. Quando Jesus olha aquele paralítico ali, aí diz para ele: filho, os teus pecados te são perdoados. Aí alguém estava ali, os escribas, os fariseus,
Aí disseram só em seu coração: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Mas Jesus, ele conhece o coração do homem. Jesus sabe o que o teu coração neste momento, aleluia, está pensando, a tua mente e o teu coração. Ele conhece o coração do homem. E Jesus, conhecendo o coração do homem, disse: por que arrazoais em vossos corações, dizendo? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Porque era muito fácil se chegasse um paralítico aqui e o irmão Mazinho aqui chegasse e dissesse: perdoados estão os teus pecados. Mesmo que ele não tivesse poder de perdoar, mas é mais fácil ele pronunciar essas palavras do que dizer: levanta e anda. Então Jesus disse: qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, Jesus disse para o paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o texto diz que aquele homem se levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa. E nesse texto, nessa passagem, tem algo, irmão, que eu glorifico a Deus, que eu me alegro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque há uma diferença radical do homem quando não conhece Jesus para quando conhece Jesus. Há uma diferença radical do homem que ainda não se encontrou com Jesus para o homem que já se encontrou com Jesus. Aquele paralítico passou muitos anos deitado numa cama, sendo conduzido por uma cama. Mas a partir do momento que aquele paralítico teve um encontro com Jesus, a coisa mudou radicalmente. Sabe por quê? Porque ele chegou ali conduzido pela cama, mas quando se encontrou com Jesus, saiu conduzindo a cama. Olha a diferença, aleluia. E é este Jesus que nesta noite a Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Vila Guanabara está anunciando para os moradores desta vila. É esse Jesus que tem poder de transformar o homem, transformar radicalmente, transformar 100% em uma nova criatura, porque este Evangelho é poderoso para fazer isso. Este Evangelho é poderoso para transformar. Jesus é poderoso para lhe perdoar, para transformar a tua vida e lhe fazer uma nova criatura. É por isso que a igreja do Senhor está aqui nessa noite, para anunciar esta palavra. Porque a igreja recebeu esta missão. E cada crente que está aqui nesta noite é um missionário de Jesus. É um missionário. Você é um missionário. A irmã é uma missionária. Porque todo crente sabe dizer alguma coisa de Jesus para alguém. Por mais que não sejam muitas palavras, porque salvação de alma não depende de pregação longa, não. Muitas vezes uma palavra resolve, como aquele centurião disse a Jesus: Senhor, diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Então só uma palavra que você disser para uma pessoa que ainda não é crente, Deus pode fazer um milagre. Deus pode salvar. Esta pessoa pode ser liberta através de uma palavra que você disser para alguém. Se você chegar para alguém e disser Jesus te ama, você já está pregando o Evangelho. Você já está pregando a palavra de Deus. Então nesta noite está aqui diante de nós este grande milagre operado por Jesus. Porque humanamente falando é um grande milagre. Só que tem um milagre maior do que esse. O maior milagre não é Jesus ressuscitar morto. O maior milagre não é Jesus fazer paralítico andar. O maior milagre não é Jesus fazer um cego enxergar. Você sabe qual é o maior milagre? É a pessoa aceitar Jesus como Salvador. É a salvação de uma alma.
é o maior milagre que pode haver na terra, é a salvação de uma alma. Sabe por quê que eu vou dizer isso? E o irmão já sabe que é assim mesmo. Sabe por quê? Porque você sendo salvo, independente de você ser doente ou não, você vai morar no céu. Aleluia. Só que aqui você pode estar doente, mas no céu você vai estar sadio. Aqui você pode faltar um olho, mas no céu você vai estar com os 2 olhos. Aleluia. Sabe por quê? Porque no céu tudo é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus vinha buscar a igreja, conforme Paulo escreve lá em Coríntios, ele diz que a trombeta zoará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, aleluia, em um piscar de olho. E isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E naquele momento, Jesus voltando, nós subiremos para o céu, juntamente com os irmãos que foram ressuscitados, que dormiam no Senhor, e assim estaremos a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos eternamente na glória, cantando o hino da vitória. Esta é a esperança desta igreja. O maior motivo de a gente ser crente é ir morar no céu. Porque alguém diz assim: rapaz, o irmão foi crente só para deixar de beber, o irmão foi crente só para deixar de fumar. Não, tem que deixar, é claro. Porque quando a pessoa aceita Jesus, é nova criatura. Não pode fazer essas coisas. Mas nós fomos crentes, não foi só para deixar de beber, nem para deixar de fumar, e nem fazer outras coisas erradas, não. O nosso maior motivo de nós ser crente, além de deixar tudo isso, é ir morar no céu. Porque não tinha graça, meus irmãos. A gente ser crente e não ir para o céu não tem graça. Vamos perder tudo. Nem goza do mundo e nem goza do céu. A nossa finalidade de ser crente é nós ir morar no céu, porque o céu, quem garante é Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus quem garante o céu. Ele diz que aquele que crê será salvo. Já diz a leitura de hoje, João escrevendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nesta noite você, meu amigo, minha amiga, que reside aqui na Vila Guanabara, eu sei que não é a primeira vez que você está ouvindo a palavra de Deus, eu sei que você já ouviu outras vezes, mas eu quero dar um conselho a você nesta noite, que você se decida para Cristo nesta noite, porque nós estamos aqui hoje, mas não sabemos se estaremos amanhã, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem. No tempo de Noé, Deus manda Noé pregar para aquela humanidade, para aquela nação, que o povo se arrependesse, para entrar na arca, para não morrer no dilúvio. E o povo não quis se decidir, preferiu ficar onde está, preferiu ficar fazendo as coisas que o mundo oferece, porque a Bíblia diz que eles bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e não quiseram ouvir a palavra, não quiseram dar crédito, ignoraram Noé. Mas chegou o momento de Noé entrar na arca, por ordem de Deus, e Noé entrou na arca, já tinha colocado os animais, entrou ele, sua família, e Deus manda Noé fechar a porta por dentro, e Deus selou por fora, e Deus cumpriu a sua palavra. Aleluia. Começa a mandar chuva do céu. Porque alguém, às vezes, quando nós estamos evangelizando, eu digo isso por experiência própria, a gente se depara com pessoas que nos encara, que nos enfrenta e diz assim: eu não acredito nesse negócio que vocês dizem. Da onde é que comedor de feijão e farinha vai para o céu? Da onde é que existe isso?
aconteceu com Noé também, meus irmãos. Na época de Noé, muitos encaravam, muitos enfrentavam Noé, chamavam ele de mentiroso, chamavam ele de louco, dizia que ele não tinha o que fazer, ia fazer zoada no meio da rua, aleluia. Mas Noé não se intimidou, Noé continuou entregando a mensagem de Deus, e chegou o momento de Deus cumprir a sua palavra, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, Ele vai fazer. Quebra onde quebrar, se quebra onde quebrar, mas Deus vai cumprir a sua palavra. E chegou o momento de Deus cumprir a palavra. A arca fechada por dentro e por fora, Deus começa a mandar chuva, porque as pessoas não acreditavam que ia chover, porque na época de Noé, antes do dilúvio, não chovia sobre a terra. A Bíblia diz que a terra era úmida por ordem de Deus, e eles colhiam a lavoura, mas eles não acreditavam. Dizia com certeza, usando aqui as minhas palavras: que conversa é essa, Noé? Você está louco? De onde é que existe isso? Não tem capacidade de descer água do céu. Mas Noé pregou. Aí muitas vezes as pessoas dizem: que conversa é essa? De onde é que esse negócio de ser crente, desse negócio que Jesus vai voltar para buscar os crentes? Isso não existe não, isso é conversa de caronchinha, isso é conversa de crente que não tem o que fazer. É não, meu amigo, é uma realidade. Se você aceitar Jesus, você vai subir para o céu. Agora, se chegar o dia de Jesus voltar e você não tiver aceitado, aí você vai ver com seus olhos. Agora vai ser triste para você. Aleluia. Bom é que você faça a sua decisão para não ficar aqui na terra, porque a Bíblia diz que após o arrebatamento da igreja haverá uma tribulação na terra, qual nunca houve no mundo. Aleluia. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós queremos que você vá conosco. Nós estamos aqui, nós poderíamos muito bem estar em casa, deitados, escutando um hino, lendo a Bíblia, conversando com o vizinho, com o irmão, mas nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós te amamos em Cristo, e mais te ama Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós aprendemos na Bíblia, Jesus ensina: dai de graça o que de graça recebeste. Então nós queremos que você vá para o céu conosco, porque não tem coisa melhor nessa terra que servir a Deus e ter a certeza que um dia vamos pisar em ruas de ouro. Aleluia. O pastor Napoleão Falcão, certa vez pregando, ele ilustrou a pregação e disse que no céu ninguém caminha, no céu se escorrega no ouro. Aleluia. Muitas vezes o homem na terra briga por um pouquinho do pó do ouro, o pó que desceu lá do céu. Só o pó aqui. O homem briga, mata o outro por riqueza. Ora, irmão, nós vamos pisar em ouro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós queremos também, meu amigo, que você também vá pisar, vai escorregar no ouro no céu. Aleluia. Vá morar numa casa feita pelas mãos de Deus. O maior arquiteto que pode haver, não tem outro. Feita por Deus, porque Jesus falou: eu vou preparar lugar. Jesus foi preparar lugar, foi construir as casas, foi construir moradas para aqueles que o aceitarem aqui na terra como Salvador e permanecer fiel até o fim. Então nesta noite está aqui a mensagem de Deus, um conselho que eu lhe deixo como amigo e como irmão. Nesta noite entrega a tua vida para Jesus, aceita Jesus como Salvador. Venha fazer parte deste povo que caminha para o céu, desse povo que tem certeza de salvação. Aleluia, que tem certeza que a qualquer momento vai sumir da terra. Glória ao nome de Jesus. A qualquer hora esse povo vai sumir da terra. Aleluia. E você aceitando Jesus, você também vai com a igreja, porque você vai ser a igreja também. Aleluia. Então que Deus abençoe a você. Aceite Jesus nesta noite.
Venha para Jesus, entrega a tua vida a Jesus, que Jesus vai fazer um grande milagre na tua vida. O maior milagre, que é o milagre da salvação. Aleluia. Você pode estar preocupado com alguma coisa. Não, mas se eu for crente, isso e aquilo outro, não se preocupe não. Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa o resto com Jesus. Entrega a tua vida e o resto deixa com Jesus, que Ele vai fazer por você. Aleluia. Porque Jesus é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite e a confiança do nosso irmão Mazinho e a paciência da igreja de ter nos ouvido nesta noite. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Saúde.